Você já passou por aquela situação frustrante de assistir a um filme, entender quase tudo, mas quando um estrangeiro te faz uma pergunta simples na rua, o seu cérebro simplesmente desliga? Você sabe as palavras, você conhece a gramática do inglês, mas a voz não sai, simplesmente trava tudo, dá aquele branco, né. Então se você se sente assim, você não está sozinha, não está sozinho. Na verdade, você é vítima de um erro silencioso que a maioria dos estudantes de inglês comete por anos sem perceber. E o pior é que quanto mais você estuda do jeito errado, mais essa trava aumenta. Hoje eu vou te revelar qual é esse erro, por que ele está te impedindo de falar com confiança e o mais importante, o que você precisa mudar hoje mesmo para parar de se sentir inseguro e começar a responder no automático. Let's move on. Vamos lá. Olha só, o erro silencioso é o excesso de input passivo. Jess, o que é isso? O que é excesso de input passivo? O que é input passivo? É quando você passa 90% do seu tempo apenas recebendo informação. Então, por exemplo, apenas ouvindo música, apenas vendo série, vendo filme, apenas lendo textos e fazendo exercícios de marcar X ou de completar as lacunas, por exemplo. Geralmente marcar X, né? Porque completar as lacunas ainda não é tão passivo assim. Então, entender inglês e falar inglês são habilidades processadas em áreas diferentes do seu cérebro. Entender é reconhecimento, falar é produção motora e construção rápida. Você só treina reconhecimento, você se torna um ouvinte mudo. Então, imagina alguém que estuda a teoria de como nadar por 2 anos. A pessoa lê livros sobre os movimentos, assiste às Olimpíadas, mas ela nunca pula numa piscina. No dia que ela cair na água, o que que vai acontecer? Ela vai afogar. No inglês, quando você precisa falar numa reunião, numa viagem, por exemplo, você está afogando porque só estudou a teoria, só ficou na teoria. Olha só, deixa eu te mostrar na prática como esse erro funciona no seu cérebro. Vamos pegar um exemplo da frase eu gostaria de ter ido em inglês. Então, por exemplo, você está lendo um livro e aí você vê a seguinte em inglês e aí você lê a seguinte frase: I would have liked to have gone, que significa eu gostaria de ter ido, ok? I would have liked to have gone. I would have liked to have gone. Você olha para essa frase e pensa: Ah, eu entendi. O would have é o passado do futuro. Ah, ok. Aí o seu cérebro guarda essa informação numa gaveta de conhecimento teórico. Esse aqui é o seu modo passivo de aprendizagem. Ao invés de analisar a regra, né, procure criar um bloco de resposta, ou seja, procure criar uma outra frase usando a sua experiência devido à sua rotina como exemplo, usando essa estrutura do would have. Esse aqui é um modo ativo que quase ninguém coloca em prática e por isso tá patinando no inglês há sei lá eu quantos anos. E te digo mais, os poliglotas aprendem vários idiomas de forma rápida porque eles sabem disso aqui que eu estou te contando agora. Então eles não ficam só no passivo, eles focam no ativo. Obviamente que você também precisa ouvir. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir nada em inglês, tá? Mas eu estou dizendo que o ativo precisa ser muito mais do que o passivo. Imagina uma porcentagem de 0 a 100. Imagina que o passivo vai ser ali uns 30%, 40, 30% e o ativo 70%, tá? Deu para entender, né? Ou seja, o ativo tem que dominar mais o seu processo de aprendizado, você precisa produzir mais do que só ficar recebendo informação. Tem gente que usa o passivo 100%, aí a conta não bate, né? Então pensa na situação de não conseguir responder na hora alguém, quando você estiver numa conversa. Então, em vez de estudar a regra do did
e ficar só lendo, 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 fazendo exercício de marcar X, aprenda o bloco de pergunta rápida. Então, por exemplo, se você quer dizer: "Ah, entendeu, você pegou alguma coisa, você conseguiu", enfim, aí vai depender do contexto, porque o get tem vários significados. Did you get? Guarda esse bloco. Did you get? Ok? Porque a hora que você for falar, ele simplesmente vai sair de forma muito mais automática. Você vai gastar menos energia, vai se desgastar muito menos. Ah, se eu quero perguntar se did you eat? Sempre did you eat? Percebe? E assim por diante. Ok? Ah, se eu quero perguntar algo no passado, é did you blá blá blá. E aí você coloca o verbo. Did you sleep? Você dormiu? Did you did you sleep? Did you work? Did you study? E assim por diante. Aí você usa a sua criatividade, ok? Criando frases. E aí você vai estar trabalhando o idioma de forma ativa. Ok? Então, se você treina o bloco, did you get my email? Né? Voltando no exemplo, did you get? Se você pegou, você entendeu, blá blá. Então, did you get my email? Você recebeu meu e-mail? Get também significa recebeu. Did you get my email? E aí, se você treina esse bloco várias vezes, did you get my email? Tenta colocar ele num contexto, tenta imaginar o seu chefe perguntando para você, did you get my email? Ou você perguntando pro seu chefe, hey boss, did you get my email? Repetidas vezes em voz alta, tá? Porque aquele, ah, eu repito mentalmente, isso não existe. Você está se enganando, tá? Como sua mentora, eu preciso te falar isso, ok? Você tem que falar. Então, falando, repetindo em voz alta, repetidas vezes, você vai acabar guardando essa informação. E aí, quando você precisar usá-la, quando você precisar usar isso na sua vida real, você não vai pensar na gramática, simplesmente vai sair. Por exemplo, se eu te pergunto, como que você fala em inglês? Qual é seu nome? What's your name? Provavelmente você nem hesitou. What's your name? Se você for extremamente iniciante no inglês, aí ok, tá? Mas se você já tem o conhecimento básico, provavelmente você não hesitou para me responder. What's your name? Por quê? Porque você já viu, já falou, já repetiu, já ouviu tantas vezes essa pergunta. What's your name? 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 Que você nem pensa, simplesmente sai. Ok? A frase sai como um tiro, literalmente, né? Então, o erro silencioso é achar que entender a lógica da frase é o mesmo que saber usá-la. Então, se isso aqui que eu tô te mostrando, que eu te mostrei, já começou a clarear sua mente, ótimo, esse é o meu objetivo, por isso que eu estou aqui. Mas eu preciso te falar algo que ninguém te fala. Isso aqui sozinho não vai destravar o seu inglês como um passe de mágica. Então, se você continuar só consumindo vídeo solto assim, você vai entender cada vez mais, né? Vai destravar uma coisinha aqui, outra ali, mas ainda assim, no geral, você vai continuar travando na hora de falar. Porque o problema nunca foi falta de conteúdo. Prova disso é que a gente tem zilhões de conteúdos soltos de inglês pela internet. Então, o problema é o quê? Falta de direção e treino correto. E é exatamente por isso que eu criei o meu curso com o método inglês americano, porque lá você não fica pulando de vídeo. Você tem um processo claro, com começo, meio e fim. Eu te dou todo o direcionamento, todo o passo mastigado para você treinar a sua fala desde o início do jeito certo e destravar de verdade, para você ter confiança e naturalidade para se comunicar em inglês, tá? Se você quer continuar só entendendo inglês e ficar dependendo de legenda, esse vídeo já te ajuda. Agora, se você quer realmente dar um passo a mais, um passo além, quer começar a falar inglês e parar de travar em situações simples, você precisa de direção e o link tá aqui na descrição aqui embaixo desse vídeo, ok? Ok, Jazz, então olha só, talvez você deve estar pensando aí, né? Como que eu corrijo esse erro silencioso hoje, né? De ficar só no passivo. Então, você precisa da regra 50-50. Então, olha só. Para cada 20 minutos ouvindo ou lendo algo, você deve passar 20 minutos produzindo algo. Esse é o mais ideal. Eu dei uma porcentagem para você anteriormente nesse vídeo para você ter uma noção, tá? Mas o ideal, ideal, ideal mesmo é 50, ok? Então, ouviu um vídeo ali de 20 minutos, passa 20 minutos produzindo algo. Você pode ficar falando consigo mesmo, gravar um áudio, cria um grupo com você no WhatsApp, grava um áudio falando sobre o que você assistiu, se você concorda, se você discorda, se você gostou, se você não gostou, por quê. Usa sua criatividade,
né? Fale consigo, repita frases em voz alta. Anota as frases que você ouviu, repete elas em voz alta, grava áudios para você mesmo, né? E aqui entra um ponto crucial. Você precisa parar de buscar perfeição imediata, né? Porque muitos de vocês que estão aqui me assistindo travam porque querem falar a frase em inglês gramaticalmente perfeita logo de primeira. Mas a fluência vem do erro constante e corrigido pela prática, tá? Então a consistência de falar errado hoje é o que vai te levar a falar certo neste ano, se você realmente seguir um método com passo a passo, principalmente se você seguir o método americano que eu criei, tá? Você seguindo tudo que eu ensino ali ainda este ano, você vai começar a falar com mais naturalidade, com fluidez, sem travar, com confiança, tá? E olha só, não tenha medo de se sentir inseguro. Todo mundo que hoje fala fluente já passou por essa fase de gaguejar e esquecer palavras. Te falo isso por experiência própria. A diferença é que essas pessoas não pararam, né? Eu não parei e continuo. E você também que está aqui me assistindo, espero que também continue, ok? O seu desafio de hoje para vencer o erro silencioso é: escolha uma situação que te faz travar. Por exemplo, uma apresentação, uma conversa de viagem, tá? E aí, você vai criar 3 frases prontas em voz alta, agora mesmo, tá? E aí me conta aqui nos comentários, em qual situação você mais sente que entende inglês, mas não fala, dá aquela travada. Eu vou ler todos os comentários e trazer mais blocos de frases, mais insights, mais conhecimento para te ajudar nessas situações específicas para você, de fato, começar a entender mais o inglês, entender o inglês de uma forma mais fácil e também conseguir se comunicar de forma mais fluida, mais natural, sem travar, ok? Se inscreva aqui no canal para você não perder o próximo passo da sua jornada rumo à fluência. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa destravar o inglês, que precisa abrir os olhos para o inglês. Me ajude a levar esse conhecimento para mais pessoas, desmistificar muitas coisas com relação muitas crenças limitantes com relação ao aprendizado do inglês, para a gente sair desse 1% dos brasileiros apenas que falam inglês fluente, né? E para a gente aumentar essa porcentagem aí, ok? Conto com a sua ajuda. Se esse vídeo te ajudou, eu conto com a sua ajuda, né? Para levar esse conhecimento, levar esse canal para mais pessoas, compartilhando o conteúdo que aqui eu compartilho. I'll see you next time!